vos seguís subestimando a Flamengo. No, yo vos seguís subestimando ¿cómo voy a subestimar a Flamengo? Y si estás diciendo Gonzalo Plata, viene a jugar en Qatar, una liga chiquitita así. Sí, es una liguita acá en fútbol pero catarí. El jugador es flor de jugador y va por millones de dólares a jugar. La selección continental. O tiene una selección continental. ¿Tienen todos los jugadores de la selección uruguaya? E bueno, o atacante Pedro sofreu nessa quarta-feira entorse no joelho esquerdo durante o treinamento da seleção brasileira no CT do Atlético Paranaense, após o atleta ter sido submetido a exame clínico e ressonância magnética. Foi confirmada a ruptura do ligamento cruzado anterior. O departamento médico da seleção brasileira entrou em contato com o Flamengo comunicando a lesão. O atleta foi desconvocado para seguir o tratamento em seu clube. A CBF se solidariza com o atleta nesse momento e presta todo o apoio para a sua recuperação. Eu vou falar o que diante de um fato desse? E aí, nação flamenguista, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, né? Se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe o vídeo, né? Pois é, pessoal, mais um dia de péssimas notícias. Saiu na noite de ontem que Pedro rompeu o ligamento do joelho, está fora, provavelmente de 7 a 6 meses, né? Fora dos gramados. Só quem perde é o Flamengo, né? Jogador, para mim, é o maior culpado, né? Fez por onde voltar antes do tempo, mesmo jogador muito desgastado. O Flamengo também teve sua culpa, que era para ter conversado com o atleta, né? Pedido para ele ficar, né? Se recuperar e voltar no momento certo, né? Como assim como a Arrascaeta fez, né? Não querendo se antecipar, como o Gabigol fez, não querendo se antecipar. Claro, uma contusão não teve nada a ver com a outra, mas o jogador estava muito desgastado, pessoal. Os jogadores do Flamengo estão muito cansados. A preparação física está sendo terrível, né? Então é isso, né? Vamos trazer as informações. Tem os torcedores uruguaios aí, a imprensa uruguaia, com medo do Mengão, né? Repercutindo as contusões, mas também repercutindo as contratações. O Flamengo vai no mercado europeu, não faz inveja a qualquer clube do futebol sul-americano, até mesmo do continente de todo mundo, né? O Flamengo hoje é como se fosse um clube europeu, só que aqui no Brasil. Eles destacam, né? Tem alguns que querem desfazer do Mengão, mas depois volta atrás, porque sabe que quando o Flamengo é desfeito, pessoal, geralmente o Flamengo apronta, né? Já quero deixar aqui os créditos, né? Os canais uruguaios, o link na descrição, o canal do Vene Casagrande, o link também na descrição. É uma pena, né? A contusão de Pedro, só quem perde é o Flamengo e a seleção só deseja boa recuperação. É uma pena, né, pessoal? Além de fazer um calendário terrível, ainda leva os jogadores para o Flamengo, do Flamengo e faz isso aí que fez. Então é isso, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final deixa a minha opinión, vamos lá. Hernán, sí, ya nos metemos en una noticia importante en lo deportivo. Se confirma el desgarro de Nicolás de la Cruz. Bueno, mirá. Y con esto se confirma que no va a estar en el partido del próximo viernes ante Paraguay, cuando Uruguay enfrente a la selección guaraní en el Estadio Centenario. Sí. No va a jugar tampoco, obviamente, el partido ante Venezuela en Maturín. Y no va a estar para el primer partido de la ida de los cuartos de final por Copa Libertadores en Maracaná, cuando Flamengo enfrente a Peñarol. Sí va a estar, por lo que me dicen, por el tiempo de recuperación, claro, en el campeón del siglo, cuando el conjunto de Flamengo visita el conjunto aurinegro. Muy bien, es una información importante. Siempre la lesión de un futbolista es un caso lamentable, porque lo pierde la selección para jugar con Paraguay. Sí. Primero que nada, lo pierde la selección en un futbolista que es titular para Bielsa con Ugarte y con Valverde. Habrá que recomponer esa mitad de la cancha, porque tampoco está Bentancur para hacer de la partida. Y el hincha de Peñarol de repente respira un poco y dice, bueno, no está de la Cruz. No, pero también hay que decirle al hincha de Peñarol que hace 54 minutos que se ha oficializado a Gonzalo Plata, ¿no? Sí. La verdad, el Flamengo es un Dream Team. ¿Dónde está Gonzalo Plata? ¿Dónde está jugando Gonzalo Plata? No, bueno, sí, pero digo, no es un nombre que me mate, ¿eh? No, bueno, no, acá fue uruguayo titular. No, pero bueno, sí, puede ser. Ninguna claro. duda que titular, o sea, sí. No. Sí, me impacta más que llegue Alcaraz, que llegue Alexandro. Alcaraz me impacta menos que Plata, a mí. ¿Ah, sí? Para mí. Pero bien. Bueno, pero está bien, pero igualmente son jugadores potentes. No, sin duda. Flamengo no va a contratar jugadores que no sé. Tiene billetera, eso. Tiene billetera y compra casi que lo que quiere. Sí. Arma el plantel que quiere, refuerza en realidad, porque son 3 nombres que puedes incorporar o cambiar en la lista de buena fe para los cuartos de final. Estaba jugando en el Al-Sadd. ¿Ya está en Arabia Saudita? Sí. En Qatar. En Qatar. El Al-Sadd de Qatar, claro. El Sadd de Qatar. Es decir, fútbol catarí. No, sí. El fútbol catarí. Pero juega de selección. Sí, está bien. Viene de una liga que... Bueno, sí. Una liguita. Seguís subestimando al Flamengo.
Ya lo subestimaste el otro día. Yo no subestimo ahora al Flamengo. subestimás a Plata. Yo no Ojo, subestimo al Flamengo. Digo que Plata no me abruma. Bueno. No me viene Plata. Acá, como te dijo el Seba, en cualquier equipo del fútbol uruguayo sería titular indiscutido Gonzalo Plata. Sí. Y de la figura del campeonato uruguayo, si no es el mejor jugador. También va a ser, ¿cuántos? 50 goles por año va a ser también. Si no es goleador. Bueno, juega por afuera. No, ya sé. No es 9. Pero igual. Bueno, vos seguís subestimando a Flamengo. Yo seguís subestimando. ¿Cómo voy a subestimar a Flamengo? Y si estás diciendo Gonzalo Plata, viene a jugar en Qatar, una liga chiquitita así. Sí, es una liguita acá en fútbol catarí. Pero el jugador es flor de jugador y va por millones de dólares a jugar. A Medio Oriente. Por millones de dólares. Para transmitir en Qatar y vamos a ir a hacer esta mesa ya. Tiene una calidad bárbara Gonzalo Plata. Tiene alas en los pies, es impresionante lo que corre. Bueno. Alas en los pies. ¿Vos la tenés esa? No, pero me gustó para usarla. Increíble. Bueno, se cae el Flamengo. Bueno, no, hay un tema. También tenemos para hablar de Peñarol. No, lo que sí debo decir. Se cae el Flamengo. No, pero no sea malo. Peñarol está en semifinales. Pero no sea malo. Pero esperá, vení. Alegría. Pero esperá una cosa. Mirá, Georgian de Rascaeta. Sí. El Nico. Georgian no está. No. El Nico de la Cruz todavía no se le hizo el examen final para saber Pero puntualmente. puede ser desgarro, claro. sí. Pero todavía no saben. Todavía no se sabe qué es. Pero es muy factible que no esté. Claro. Le deseamos lo mejor, obviamente, al Nico, ¿no? Que es uruguayo, le deseamos lo mejor. Sí, por supuesto. Obvio, por supuesto. Viña afuera. Gabigol va a llegar ahí a penitas arañando en tiempo y forma. Michael, bueno, voy por orden, Buji, déjame que voy por orden. Michael se lesionó y es más grave de lo que se pensaba. Me dice que al menos en octubre recién estaría volviendo, o sea que va a estar afuera de los partidos de Peñarol. Michael afuera, figura importantísima que llegó desde Arabia, llegó un goleador que llegó, hizo un golazo, la otra vez se lesionó y salió rengueando de la cancha, lamentablemente yo lo veía, hasta a mí me da dolor, salió rengueando en la cancha. Y lo de Pedro que va a estar en la selección y bueno, veremos cómo está Pedro. Como contrapartida, sí, es lo que dijo Veiga ayer y que ya hemos visto todo, Alcaraz se pagó 20 millones, Carlitos Alcaraz. Lo de Alexandro que llega libre. Alexandro que llega libre. Y lo de Gonzalito Plata, que se presenta en estas horas. Se anunció hoy. Entonces se cayó, pero se levantó de nuevo. Pero Pagó 18 millones de euros por Alcaraz. Sí, pero todo equipo tiene que acoplarse, todo equipo tiene que ensamblarse. Juego con Peñarol, mirá Gonzalito Plata, la presentación acá. Ahí. Vos te das cuenta que lo del Flamengo no puede ser. Una Copa Libertadores de América así no puede ser. No puede ser porque los tipos previamente a jugar por cuarto de final de Copa Libertadores de América sufren determinadas lesiones. Tienen una selección continental. Tienen todos los jugadores de la selección uruguaya. Y bueno, Julio, pero no nos podemos quejar ahora que ellos traigan. Peñarol se trae al lateral derecho titular del Botafogo, por ejemplo, que es uno de los candidatos. Bueno, pero se lo trae Peñarol y se lo saca al Botafogo. Peñarol se trae a Alan Medina de México. Directamente de México. Pagó 20 palos por traerse un lateral derecho de Europa. Sí, que todo bien, pero Alcaraz, yo el único Carlos Alcaraz que conozco es que 20 palos se pagó el Botafogo. Nosso vídeo, duas notícias bem ruins envolvendo o Flamengo, inclusive envolvendo dois jogadores que pertencem ao Flamengo e estão com suas respectivas seleções, Pulgar e Pedro. Pulgar não vai jogar contra a Argentina por conta de um problema físico muscular. Segundo a imprensa chilena, ele teve um edema muscular e está fora do jogo contra a Argentina. Pelo menos é um edema, é algo leve. Se fosse algo grave, ele teria sido cortado da seleção chilena. Mas é um jogador do Flamengo que está tendo um problema muscular. E aí fica a preocupação como esse jogador vai retornar ao Flamengo após esses jogos das eliminatórias. A priori, o Pulgar segue com a seleção chilena e joga na outra partida das eliminatórias. Está sendo poupado, preservado do jogo contra a Argentina. O pior caso é o do Pedro. No treino dessa quarta-feira, o Pedro iniciou como titular e precisou deixar a atividade depois de sofrer um problema em um dos joelhos. E ele correu para a clínica, inclusive enquanto a gente grava esse vídeo aqui, ele está lá na clínica, em Curitiba. E pessoal, quando eu tinha acabado de gravar o vídeo, voltando aqui, porque a CBF emitiu um comunicado. Vamos lá, e a notícia não é nada boa, muito pelo contrário, é uma notícia horrível para o Flamengo. O atacante Pedro sofreu nessa quarta-feira entorse no joelho esquerdo durante o treinamento da seleção brasileira no CT do Atlético Paranaense, após o atleta ter sido submetido a exame clínico e ressonância magnética
foi confirmada a ruptura do ligamento cruzado anterior. O departamento médico da seleção brasileira entrou em contato com o Flamengo comunicando a lesão. O atleta foi desconvocado para seguir o tratamento em seu clube. A CBF se solidariza com o atleta nesse momento e presta todo o apoio para a sua recuperação. Eu vou falar o que diante de um fato desse? É lamentar muito. Enfim, é isso, galera. Até o próximo vídeo. Nação flamenguista, Pedro, né? Cortado da seleção brasileira, mas vamos ser realistas, né? Seleção brasileira pouco interessa, né? Para nós flamenguistas. Eu acho que poucos assistem o jogo da seleção. E o que a seleção brasileira traz para o Flamengo é só isso aí, só prejuízo, né? Só prejuízo, né? Mas vamos debater esse assunto aqui. Já vou deixar bem claro aqui minha opinião, né? Para mim, o principal culpado, Pedro, depois o Flamengo. A seleção não tem nada a ver com isso. Convoca o jogador vai, né? Mas nesse caso aí, pessoal, acho que faltou um pouco mais de comunicação. Faltou um pouco mais de Pedro, né? Como assim de Pedro? Eu vou te explicar. A Arrascaeta foi para a seleção uruguaia? Foi não, pessoal. Então, o Pedro tá com aquela fome, né, de mostrar serviço na seleção brasileira. Pessoal, eu não vou dizer aqui com o Pedro, né? Todo jogador brasileiro, né? São tudo, eu acho que cabeça de abóbora, né? Não tem nada na cabeça, né? Primeiro que eles nunca vão ser jogador de Copa do Mundo. É sempre os estrangeiros. Aí quando surge uma oportunidade, o cara quer mostrar serviço. Pedro sofreu uma contusão, voltou antes do tempo. A verdade é essa, né? Gabigol sentiu no mesmo dia dele e não voltou ainda, né? Vai voltar daqui a 13 dias, né? Então, o que era para ter sido feito? Primeiro, a atitude do jogador, né? Pedro era para ter chegado, não, comunica o Flamengo, que eu não estou bem ainda, tô sentindo. Eu vou aproveitar esses dias, né, de paralisação da FIFA, dos amistosos, para me recuperar e voltar bem no Flamengo, né? Era o que ele era para ter feito, não mais voltar antes do tempo. Os jogadores do Flamengo estão tudo rachado, a verdade é essa, né? Tudo de vidro. Por quê? Mal fisicamente os jogadores, a preparação. Volto a dizer a vocês aqui, o preparador físico do Flamengo é o antigo preparador físico da seleção brasileira. Ele não fazia 5, 6 anos que ele não tinha ideia como era que era o futebol brasileiro, pessoal. Calendário do futebol brasileiro. 2 jogos por semana. Ele não tinha ideia, né? Ele treinava uma seleção que chegava lá já preparado fisicamente, era só um treino de relaxamento. Era um jogo a cada 3 meses, então você não venha me dizer que esse treinador sabe o que fazer no clube. Não sabe. Ele não sabe, tá aí comprovado. Os jogadores tudo de vidro. Os jogadores tudo quando termina o primeiro tempo com a língua de fora, né? Aí ele vem numa entrevista, que ele tinha até vergonha nessa cara dele. Vem numa entrevista e diz que o calendário brasileiro tá fazendo isso com os jogadores. E por que é que não faz com o Botafogo? Por que é que não faz com o Fortaleza? Pelo contrário, o Fortaleza é o time que mais jogou, é o time que deu 2 voltas ao mundo. E os jogadores não estão desse jeito, né? E o Flamengo tem um elenco que nem sempre é repetida a mesma escalação, né? Então, um elenco que pode fazer alternativas, né? Mas desculpas e desculpas, né? Pedro errou nessa parte aí. Depois errou o Flamengo, né? O Flamengo vendo o interesse dele querer voltar, de querer se antecipar, sabendo que o Flamengo poderia aproveitar essa data FIFA aí para recuperar seus principais jogadores e chegar no primeiro jogo da Libertadores com pelo menos jogadores recuperados. Era para ter chegado para Pedro, o momento não é esse. Você tá voltando de lesão, não adianta querer antecipar. Você não vai jogar esse último jogo aí que o Flamengo jogou com o Corinthians, ele não era para ter jogado. Você não vai jogar, vai dizer que ainda tá sentindo, né? Vai se recuperar. Todos os jogadores do Flamengo não me toque, qualquer coisinha tá sofrendo lesões, então vamos se precaver, né? A palavra certa é essa. E depois, futuramente, você vai ter outras oportunidades na seleção. É só continuar fazendo o trabalho que você tá fazendo aqui no Flamengo. Pronto, tchau. Tinha mais o que tá a resposta CBF, né? Aí não, o jogador quer voltar pro fim da força, que ele acha que vai ser camisa 9 na seleção. Não vai, ele não vai. Talvez se continuar desse jeito que tá aí, porque na verdade ele só foi convocado por causa da mídia, né?
A mídia é quem bota os jogadores, principalmente do futebol brasileiro, né? Não vai ser o camisa 9 da seleção na Copa, não vai, né? Primeiro que os treinadores brasileiros são fracos. A CBF só Deus sabe quem é que escala, né? É o treinador, se é dirigente, se é empresário, ninguém sabe como é lá na CBF, né? Mas quem perde, Flamengo. CBF deu uma nota aí, torce pela recuperação de Pedro, e nada mais. E o Flamengo, ó, é isso que a CBF faz. Além de fazer um calendário terrível, né? Já faz dessas, né? Para o Flamengo. Né? Não era para ter levado nenhum jogador do futebol brasileiro. Traga da Europa. A Copa do Mundo é tudo da Europa. Só quando na Europa não pode, aí leva aqui do futebol brasileiro, né? Por isso que eu digo, né? Que Pedro não era, né? Era para ter de ser recuperado, assim como fez a Arrascaeta, né? A Arrascaeta poderia ter feito um esforço para voltar. De La Cruz poderia ter feito um esforço para voltar para jogar para seleções, não. Vamos aproveitar para se recuperar, né? Aí agora, infelizmente, só 2025, né? Agora é torcer, pessoal. É torcer, sabe pra quê? Pra esses caras que contrataram e se desmanchar em bola, ou Gabigol, né? E Pedro, quando voltar, banco nele. E a prioridade não é Flamengo. A prioridade desse jogador é uma seleção, né? Tá na cara aí, cara. O principal culpado pra mim é Pedro, né? A culpa é dele. Quis ir por cima do em força, né? Tive que voltar, antecedente, né? Então a culpa é dele, né? Um grande jogador, mas eu acho que prioridade nesse momento, pessoal, tem que ser sempre Flamengo. Seleção é segundo plano, até porque seleção brasileira não é mais nada, né? Quem nem se lembra que tem mais seleção brasileira, eu nem me lembro, eu nem assisto jogo mais. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal Fla News, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.